Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa série Protagonismo na Prática, segunda temporada. É isso aí, pessoal, a gente voltou. E dessa vez num formato de videocast e podcast para vocês, com o objetivo de contar as histórias dos nossos protagonistas da JTI e através deles a gente conversar mais sobre carreira e extrair dicas para que vocês possam refletir e se desenvolver cada dia mais. Meu nome é Juliana Campos, sou especialista de pessoas e cultura, responsável por gestão de talentos e projetos de carreira. E não estou sozinha nessa. A bordo desse podcast está comigo convidados muito especiais. Comigo agora está convidado especial Carol. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Bortolotto, da Escola de Risco e Negócios. E é um prazer estar aqui nesse projeto incrível, Protagonismo na Prática, onde a gente vai falar de como a gente coloca o nosso aprendizado a serviço do nosso desenvolvimento, de alcançar a carreira que a gente quer, com os nossos propósitos. E a escola está muito feliz de ser parceira da JTI nessa empreitada. A gente é especialista em converter estratégias em impacto para o negócio e traduzir a linguagem do negócio através da educação. E é isso que a gente veio aqui hoje, para aprender com o que a gente faz. Que prazer, Carol, ter aqui você com a gente. E também, né, vocês devem estar aí curiosos de quem são os nossos protagonistas. Com a gente hoje estão Janaína Rufino e o Pedro Ramos. E dessa vez, não vou apresentá-los, eles vão se apresentar. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Janaína Rufino, tenho 34 anos, sou formada em marketing, estou na JTI há quase 7 anos e estou super feliz em ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história para vocês. Fala, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro, tenho 26 anos, atuo hoje como especialista de projetos, estou na JTI tem um tempinho já, entrei aqui como analista de trade e eu também estou super feliz de estar aqui, poder compartilhar minha história e para a gente bater esse papo. Acho que oficialmente a gente abre as portas do nosso podcast, dos videocasts para todos os colaboradores, com presenças muito especiais aqui, a gente está muito feliz. É um projeto que nasceu e da vontade das pessoas de falarem sobre carreira na JTI. E aí, claro, agradecendo demais vocês de toparem dessa primeira vez, de estarem nesse início com a gente do podcast, né? Pra gente falar e inspirar muitas pessoas com relação à carreira. Eu acho que, como você bem disse, acho que é uma baita oportunidade e a gente se sente honrado. É isso, é ser visto, é ser lembrado, é poder falar um pouco da nossa história, compartilhar as nossas experiências. Então, a gente que agradece, a gente está bem feliz mesmo. Bom. Quem começa, então, contando pra gente um pouco da história? Eu tô ansiosa, quero saber de um pouquinho das histórias de vocês. Bom, vou falar então, né? Eu sou a Janaína, né? Eu tenho 34 anos, sou mulher, casada com o Jonathan, mãe do Gabriel. Gosto de passar... Vou falar um pouco do que eu gosto de fazer da vida, tá? Gosto de passar meus finais de semana com o meu filho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filme. Já fui maquiadora. É bem engraçado, né? Sou formada em marketing, né? Trabalhei em outras empresas, tenho experiência em trade também. Trabalhei bastante tempo numa empresa de bebida, atuando em trade marketing. E aí entrei na JTI há quase 7 anos, né? Iniciei lá como vendedora externa, aqui de São Paulo mesmo, onde eu atuei durante quase 3 anos. E aí passei por um processo interno já, depois desses 3 anos, para ser promovida para uma outra função que é a STE, né? E aí consegui, né? Foi muito legal, me gerou novas experiências. Tive a oportunidade de poder conhecer um canal diferenciado, fazer um atendimento diferente, mais técnico, né? E atuei nesse canal de STE durante um bom período. E depois a gente teve a oportunidade de ir para um canal específico da empresa, que era o canal de conveniências, do qual a gente atendia esse canal específico, que é um canal de importância para a empresa em termos de volume, importância do cliente mesmo, distribuição de SKU, né? Então, ele tem um resultado bem importante. O share de conveniência dentro da empresa é bem importante. Então, é um canal que tem um pouco mais de cuidado no atendimento. E aí, depois disso, eu fui convidada para o Projeto Ninjas, que era um projeto de capabilities, né? Que tem a ver com desenvolvimento de vendas. E foi a primeira, aqui na JTI, dentro da JTI, foi o meu primeiro contato, assim, com um pouco mais de gestão, que eu pude entender o quanto as minhas ações, às vezes, impactam no outro, né? E foi bem legal essa experiência, porque durante um certo período eu rodei com diversas pessoas diferentes, enfim, a gente
Nesse projeto, a gente acaba que dava dicas, né, de melhores práticas para desenvolver o outro. E foi o meu primeiro contato aqui nessa questão de desenvolver o skill do outro, né? E aí, enfim, estava nesse projeto Ninjas, até que agora, recente, pessoal, bem recente. Teve um processo interno que há um tempo já não tinha, né? E eu participei para que eu virasse supervisora, porque eu sempre gostei muito dessa coisa comercial. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu nasci atrás do balcão. Meus pais são comerciantes, gente. Eu Tava na pequenininha veia. lá vendendo. Olá. Então, eu gosto dessa questão comercial. Apesar de gostar muito de trade também, gosto dessa questão comercial. Era um cargo que eu galgava há algum tempo, sabe? Vim me preparando para isso. E aí, recentemente, agora em maio, participei de um processo interno para que eu pudesse concorrer a essa vaga e passei, gente. E aí aqui estou, supervisora, recém-promovida, muito feliz, Maravilhosa. muito grata com a oportunidade. Que Olha só. lindo, que demais. Maravilhosa. Bom, eu sou o Pedro, né, como eu já falei. Eu também passei por trade, né? Acho que o início da minha carreira, na verdade, foi em trade marketing. Fiz estágio em uma outra empresa na área de trade e também na área de marketing. Então, passei uma experiência não só em trade, mas aí migrei de novo para trade aqui quando vim para JTI. E acho já importante tocar num ponto, né, que a minha vinda para a JTI tem muito a ver com o tema, né, do protagonismo em si. Acho que quando surgiu a oportunidade, foi algo muito assim, relevante para minha carreira, porque eu queria ser desafiado, eu queria ter novos desafios, e aí quando eu entrei aqui, o que não faltou foi desafio, na verdade. Aqui estamos, né, Pedro? Exato. Tá vendo? Você pede, tem, Pedro. Fica- Exato. Não, exatamente. A famosa cuidado com o que você pede. Exato. E entrando em trade, eu passei 3 anos cuidando de... Aí já falando, né, um pouquinho da minha cadeira hoje, eu passei alguns anos cuidando, não necessariamente, né, eu atuava como nas metodologias ágeis, mas já era um início, né, um indício disso, do que estava por vir. Então, eu estou aí coordenando um projeto dentro de trade, que hoje é o JTI One, que é um Um programa braço, bem legal. Exato, que é um programa que os supervisores de vendas usam para... Obrigada, Pedro. Hashtag Valeu. Obrigada, Pedro, viu, pessoal? Pode deixar aí nos comentários. E foi muito gratificante, porque eu tive experiências diferentes, tive contatos com pessoas diferentes, e aí eu pude, assim, me organizar como pessoa e como profissional para poder entregar as coisas. Mas, tirando um pouquinho do lado do profissional, acho que o Pedro, pessoa, também é bem interessante contar para vocês, que acho que não é todo mundo que sabe. Eu gosto bastante de música, filmes, livros, a gente até em off aqui nos bastidores a gente estava falando um pouco sobre. Eu já tive banda e recentemente eu publiquei um livro também de poesias, que aí depois, para quem quiser, eu passo o link aí. Na minha mão é mais barato, então a gente fala ali, né? Quem tiver por ali pela JK, a gente consegue fazer um esquema legal ali. Mas eu acho legal também trazer esse lado um pouco mais artístico, porque às vezes a gente fica muito focado no lado profissional das pessoas e a gente esquece que por trás de tudo ali são pessoas, né, no final do Exato. dia. Então, acho bacana também trazer isso para vocês. E aí, Que trazendo legal. as nossas conversas de bastidores, né? A gente falou muito do pessoal e do profissional, afinal de contas, a gente é um só, né? Exato. Então, tudo que você carrega da tua vida, que você traz de experiência, agrega para sua carreira, para sua vida, para o seu lado profissional. Mas o Pedro, a Jana são pessoas, né, com suas particularidades, com o seu lado. Mas a gente faz vários papéis, mas a pessoa é uma só. Muito legal. Isso. Exato. É integral, né? É integral. Bem junto. Exato. Ouvindo a história de vocês aqui, me veio o lado do protagonismo que o Pedro trouxe. Olha, né, tem a ver aqui com o nosso assunto, aquele momento em que eu quis a vaga. E a Jana trazendo pra gente que desde pequena estava ali atrás do balcão. Vocês conseguem perceber, lembrar ou ter, assim, o momento que teve essa virada de chave de eu preciso ir lá e fazer por mim, e buscar, ser protagonista? Vocês têm claro, assim, vocês lembram do momento que isso aconteceu? No meu caso, foi uma coisa meio que mais natural. Eu sempre fui uma pessoa mais expansiva mesmo. Eu sempre gostei de estar na frente, assim, Eu nunca fui uma pessoa de me abster muito, sabe? Então, desde que eu entrei, por exemplo, aqui na JTI, aí falando aqui de dentro, eu lembro que mesmo vendedora, né? Vamos ter uma visita internacional, preciso de uma região para que eles possam visitar.
pode vir aqui com a mãe que a mãe aceita, sabe? Quero, traz aqui que eu já levei gringo pra comer coxinha, sabe? Uma coxinha, por favor. Então, assim, eu lembro de nunca me abster, assim, das coisas. Eu nunca esperei muito, sabe? E aí eu lembro que lá atrás, quando eu quis ser STE, eu entrei aqui, eu acho legal falar, eu não tinha faculdade quando eu entrei aqui, sabe? Eu não tinha ainda. E aí eu lembro que eu sempre quis me desenvolver, eu sempre me espelhei muito nos exemplos bons de colegas e gestores que faziam sentido para mim aqui dentro, sabe? De uma boa gestão, de um bom profissional. E eu lembro que lá atrás, né, quando eu entrei vendedora, mas queria ser STE, eu precisava desenvolver alguns skills para que eu pudesse galgar e conseguir essa vaga. E um deles era a formação, eu não tinha, né? E aí eu falei, pô, pera, o que eu preciso fazer em mim, o que eu preciso melhorar aqui em mim para que eu pudesse alcançar, enfim, conseguir disputar essa vaga, né? E aí foi onde eu parei para analisar dentro do que faltava para que eu pudesse chegar lá. A faculdade foi uma delas e foi um start para que, não, pera, se eu não me movimentar agora, se eu não fizer por mim agora, quando essa oportunidade vir, e veio depois de 3 anos, eu não vou conseguir pegar e não vou poder aproveitar porque eu não vou estar pronta para isso. Então, vou me inscrever num curso, vou fazer minha faculdade, e fiz. E, né, parece que, né, Deus ajudou, enfim, é isso mesmo. Eu estava finalizando a faculdade, abriu uma vaga para STE e eu me inscrevi, participei do painel, como eu disse já, junto com outras pessoas, e passei. Mas eu só passei, só pude me inscrever porque lá atrás eu tive essa percepção de olhar para dentro de mim e perceber o que eu precisava fazer e fazer, né? E tomar iniciativa, me movimentar para fazer. Então foi bem legal. Legal. Eu acho que no meu caso também foi bastante natural, né? Como eu disse, eu já tinha outro emprego, né? Eu trabalhava em outra empresa. Mas aí eu comecei a perceber uma tendência de que, cara, eu posso fazer mais e eu quero fazer mais, entendeu? Então, a JTI, cara, caiu como uma luva, né? Eu lembro de ter feito entrevista, de ter gostado muito da empresa, até o escritório antigo, né? Cara, era fantástico. Acho que você deve bem lembrar, né? E tava na expectativa, passei, não passei. Aí, depois de quase um mês, veio a resposta e eu, cara, super feliz, né? De poder entrar numa empresa que, enfim, que proporciona diversos desafios pra gente, que desafia a gente não só no nível profissional, mas também, como você bem contou, pessoal, né? E é legal porque a gente está numa empresa, puxando um pouco a sardinha agora, né, para a empresa, a gente está numa empresa que ela é tão expansionista, tão aberta, que está crescendo tanto, né, e ela te dá oportunidade mesmo, né, é uma empresa que você sente que hoje você está aqui, mas amanhã você pode estar em outro lugar. Exato. Muito lá na frente, né, e depende de você querer se desenvolver, querer se movimentar mesmo, né? Partir para ação para que você tenha oportunidade. Porque é uma empresa... Eu lembro que quando eu entrei aqui, há quase 7 anos atrás, essa empresa era uma neném, né? A gente precisava, às vezes, apresentar o que era a empresa para depois apresentar o produto. Porque muitas vezes o varejista, o consumidor, enfim, não entendia, não sabia quem era, né? Não sabia do que a gente estava falando. E hoje não, hoje é uma potência, né? A gente está falando de uma empresa que é gigante aqui no Brasil, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, né? E assim, quanto mudou, né, daquele tempo para cá, tanto que cresceu. E, poxa, será que se eu tivesse parada lá atrás, não tivesse feito meu curso, ou o Pedro não tivesse se movimentado para se colocar nas oportunidades que apareceram, será que a gente teria aproveitado? E aí, assim, eu nem cheguei onde eu quero chegar, sabe? Ainda tem muita coisa que eu quero fazer lá para frente. Então, é muito legal, assim. Eu sou bem feliz. Não, com certeza. Eu acho que essa chave, né, de protagonismo, acho que ela vira muito, muito intrínseca a cada um, né? Isso. Então, a gente tem diversas experiências que a gente pode compartilhar, né? Cada um, eu digo, em sua individualidade, mas que elas se complementam como um todo, né? Então, eu digo, minha mudança, né, de empresa, entrar aqui, assumir projetos, antes mesmo de estar na cadeira de projetos, né? Depois veio essa virada. Sim. Você com a sua história, né, da faculdade, de, enfim, Sim. buscar um melhoramento profissional e pessoal. Eu acho que, assim, é uma coisa muito gratificante, né? Tanto para a JTI, quanto para nós, colaboradores. Não, com certeza. E olhar para trás, sabe? Mais do que olhar para frente, para onde você quer chegar, é gostoso você olhar para trás e ver de onde você veio, Exato. Sabe? O tanto que você andou, que você evoluiu. E ser grata, sabe? É uma alegria, realmente, né? Ver que, poxa, eu tô evoluindo, a empresa tá crescendo e eu tô crescendo junto com ela,
não só na vida profissional, na pessoal. Eu entrei aqui, eu não era mãe, eu virei mãe. Muita coisa mudou com isso, sabe? Então é muito legal. É sempre estar em movimento, né? Quando a gente fala de protagonismo, usar o passado como referência. É importante a gente comemorar as nossas histórias, olhar com generosidade até para as nossas histórias. Mas se manter em movimento, né? A gente falou bastante disso nos bastidores. Do quanto o protagonista... A gente precisa estar atento ao cenário. Exato. Olhar o cenário, onde é que eu tô inserido, qual que é o meu contexto. Olhar para mim, né? O que eu preciso fazer e estar em movimento. Né? E aí o movimento para cada um de vocês é de uma forma diferente. Para mim foi diferente, para Carol foi diferente, para quem tá assistindo são movimentos que a gente faz diferente, mas é importante fazer essa leitura de cenário. Dica, gente, dica de ouro, hein? Fazer essa leitura de cenário que vocês fizeram, olhar para si, ter muito bem claro. Cada um vai ter o seu objetivo de carreira. Sim. Não é uma, não tem uma fórmula mágica. Matemática, né? Tem uma receita de bolo. Não tem. O meu vai ser de morango, do Pedro vai ser de chocolate. Os ingredientes vão mudar. Sim. E é isso que faz a carreira ser tão prazerosa, essa jornada ser tão gostosa, né? É estar em movimento, é mudar a rota se for necessário, é não desistir muitas vezes, né? Porque a gente tá aqui falando do lado gostoso, do lado prazeroso. Mas vocês sabem, né? As pingas todo mundo vê, né? Os tombos, não necessariamente. E aí, puxando o gancho pra isso, eu queria escutar de vocês, né? Tem todo esse lado inspirador, para vocês, pra gente que escuta, porque é uma delícia escutar o prazer que vocês têm de trazer esse tema, mas a gente também quer compartilhar o que no meio do caminho, às vezes você tinha uma expectativa e não rolou como era esperado. Como é que vocês fizeram pra dar a volta por cima e não desistir? Que vocês compartilhassem essas experiências também com as pessoas. Pode ser. Não, acho que assim, como você bem falou, a galera... é aquela frase, né? Quem vê o close não vê o corre. Então... Boa. Então, acho mais que atual que a minha frase do Pedro, digamos. Pedro é jovem, né? Jovem. Pela juventude. Obrigada pelo ar aqui. Tranquilo. Eu acho importante falar dessa parte dos desafios, né? E, enfim, do que acho que cada um passa no seu dia a dia até você chegar num ponto de virada. Então, como você bem disse, a gente está aqui falando, nossa, parece que a gente está floreando muito, mas por trás desse floreamento existe também, cara, muito trabalho, né? Existe... Segue, Pedro, segue. É a piada interna. A piada interna aqui. Existe muito trabalho. Existe muito trabalho, pessoal. Muita dedicação e acho que assim, a capacidade de você aprender e desaprender algumas coisas, né, ao longo desse tempo. Então, ao longo do seu próprio desenvolvimento. Que também conecta muito com essa questão de ser protagonista, né, da sua própria carreira. Então, você ter essa capacidade de, poxa, eu tenho um desafio, mas eu preciso fazer X, Y, Z. Cara, vou me aprimorar, vou procurar entender, saber ver o todo, vou falar com tal pessoa, vou buscar tal pessoa para me ajudar. Então, acho que isso é super importante nessa parte desse desenvolvimento, né, de qualquer profissional, né? Como a gente estava comentando um pouco mais cedo, acho que a gente, né, muda nossas metas, né, muda nossos objetivos. Eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa que você quer almejar. Eu também tenho muita coisa também que eu quero almejar. Hashtag DM antes dos 40. Conta essa parte, Pedro. Eu acho legal você trazer essa sua mudança, né? O que foi que você mudou de objetivo? Exato. Eu tinha, para quem, né, acho que para quem me conhece um pouquinho mais ali e estiver assistindo, eu tinha uma meta, uma aspiração de vida de virar diretor com 30 ou um pouquinho antes dos 30. Eu tive que mudar essa meta, né, recentemente, por eu ver que o esforço e, né, não que seja algo além do que a gente possa fazer, mas, cara, vamos com calma. Recalculou a rota. Vamos respirar. Não precisa ser tudo assim, tão intenso, tão, sabe? Então, acho que esse foi um ponto também de virada que eu parei, olhei para o que eu estava fazendo, olhei para as minhas prioridades e falei, cara, calma. Vai curtir com sua namorada, vai curtir com o seu cachorro, vai ter um tempo para você, vai jogar videogame, não fica nessa, sabe, bitolado, trabalhando e, enfim. Né? Curtir o processo também, curtir o processo, exato, sem pressa das coisas virem acontecer. Então, acho que também é muito importante você estabelecer suas metas, mas também, ao passo de você estabelecer elas, também é importante que você as reveja com frequência e você entenda o contexto que você está inserido,
né? Sim. E aquilo também, né? Toda mudança, toda ação que você precisa fazer e movimentar para que você alcance algum objetivo, seja ele profissional, pessoal, exige uma ação, né? E toda ação, tudo que você vai mudar, você acaba que precisa de fazer uma renúncia, né? Para você ter algumas coisas, Legal. às vezes você precisa abrir mão de outras, né? E o quanto a gente está disposto para abrir mão de certas coisas para ter o objetivo, para chegar lá onde você quer chegar, né? E aí eu lembro claramente que quando eu entrei aqui, aqui na JTI, e até em outras empresas, enfim, muitas vezes, assim, eu era mais jovem. Eu era jovem. Não sou tão jovem, pessoal. Eu era mais jovem, enfim, né, curtindo a fase, né, que você quer aproveitar tudo, você quer curtir tudo, você quer viver tudo. E aí eu lembro que quando eu tive, por exemplo, vou precisar fazer faculdade agora, né, você tem que, querendo ou não, abrir mão de algumas coisas. E aí você tá falando de grana, por exemplo, né, porque você vai ter que investir num curso que, às vezes, para você chegar onde você quer chegar, você precisa fazer um curso bacana e você tem que gerar um investimento financeiro nisso, investimento de tempo, né? Então, quantas vezes você chegou cansado do trabalho, exausto, trabalhou o dia inteiro e à noite ainda teve que estudar, na madrugada teve que se preparar para uma prova, se preparar, né, para um projeto, enfim. E assim, abrir mão de... É isso, né? As pingas que eu bebo, mas não ver os tombos que eu levo, né? O quanto que eu passei para chegar, né? E nem cheguei ainda em tudo que eu quero estar. Mas, assim, quantas vezes, por exemplo, e aí falando mais recentemente agora, né, do meu filho, eu acho que aprendizado é uma coisa constante, de verdade, né? E não querendo ser hipócrita. A gente humano, a gente aprende todo dia, né? E diversas vezes, com várias situações, né? Quantas vezes, recentemente, meu filho é bebê ainda, eu cheguei do trabalho e tive que colocar meu filho para dormir, mamar, enfim, banho, aquela coisa toda, né, de mãe, que mãe sabe. Colocar ele para dormir, tocar, enfim, e ao invés de descansar, ter o meu momento de prazer, descanso, parar, abrir um livro, assistir uma palestra que eu estava precisando, que precisava para me desenvolver. Então, assim, é isso, sabe? Quanto de dedicação, quanto de esforço a gente precisa colocar, né? Então, nada vem do nada, sabe? A gente precisa ter um mínimo de esforço, abrir mão de algumas coisas para chegar onde a gente quer chegar, mas é gostoso. Porque quando você chega, né, e quando vem a recompensa, você fala, putz, valeu a pena, foi legal. Que bom que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, talvez eu não estava aqui hoje. Então, tô bem legal. Que legal ouvir. Eu quero fazer um gancho com o teu exemplo do bolo, que eu achei muito legal. Que mesmo o bolo sendo de vários sabores, e cada um vai fazer um bolo de um jeito, e cada um vai fazer com os seus ingredientes ali, precisa ter fermento e forno. Precisa. Para crescer. É processo. Então, precisa cuidar do fermento, precisa ter esse alimento que vocês estão trazendo, de rever a rota, olhar para o meu objetivo. Eu tracei esse plano, eu tracei esse objetivo aqui. Novo, mudou, né? Tipo, mudou o ingrediente, eu preciso pôr mais fermento? Bota mais fermento. O forno não tá tão aquecido? Espera, aquece o forno, porque senão o bolo não vai crescer. Então, eu acho que é ter essa consciência e essa autoconsciência também, de quem eu sou até onde eu posso ir. Eu acho muito legal quando o Pedro traz isso de, nossa, eu queria, mas agora eu não quero mais. E tudo bem eu não querer mais, eu mudar meu plano, eu vou continuar sendo uma pessoa feliz, capaz e bem-sucedida, né? Não é só aquilo que me fazia bem-sucedido. E também quando você traz do teu filho, né, Jana? De muitas coisas eu abri mão aqui, porque tive uma nova vida junto e tem todas as alegrias de tê-lo ali e adiar um pouco os planos. Sim. Uma coisa que a gente fala muito lá na escola, que até a Rai traz no livro dela, é que a gente pode ter muitas carreiras. E vai depender do nosso propósito. E propósito também não é uma coisa estática, que este é o meu propósito de vida, vai ser sempre esse. O propósito também muda quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente muda os nossos objetivos, as prioridades. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar de, a gente começou falando, não é tudo, nem tudo são flores, mas que tudo faz parte do processo. E que um processo de desenvolvimento, que é o que a gente está trazendo aqui, ele traz toda essa bagagem, né? Ele vem com pedras no caminho, ele vem para chegar lá no pódio que a gente quer, e muitas vezes a gente vai querer chegar no terceiro lugar, não quero chegar no primeiro, porque só um chega no primeiro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que importa é você ter dado o seu melhor, é você ter a consciência de que você fez o melhor que você podia ter feito, sabe? Você falou uma coisa muito legal agora de aproveita o processo. E a gente tem uma outra frase bem marcante que a gente também sempre traz lá na escola, que é confia no processo. O processo vai te levar aonde você quiser, se você estiver ali sabendo pôr o fermento, aquecer o forno para levar para o bolo.
E aí, com isso, eu queria trazer uma pergunta que acho que também é um fechamento um pouco desse assunto das pingas e tombos e corres e closes, que é o que faz vocês não desistirem? Olha, assim, tudo muda muito, né, constantemente, mas assim, para mim, hoje, o que é minha maior fonte de inspiração, talvez seja até um pouco clichê falar isso, mas com certeza meu filho, né, eu quero ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, eu quero que ele olhe para mim e se orgulhe da minha trajetória, sabe? Talvez eu não seja uma CEO de nada, nem uma diretora de nada, mas eu quero que ele veja evolução em mim, seja qual for, né? Eu quero que ele veja a importância de você querer ser melhor, seja para a vida, seja para o trabalho, seja para o que for. Então, para mim, meu filho, minha família, né, são muito importantes. Mas tem também um negócio, assim, de um pouco de brio, sabe? Eu tenho aquele negócio de querer, sabe? Ser melhor, eu sempre quis olhar para trás e ver evolução mesmo, sabe? Me ver melhor. Acho que ser mulher também, a gente é tão desafiada todos os dias, tanta coisa que acontece. A mulher é 1001 funções, tanta coisa para fazer. E mostrar que é capaz, sabe? Dá para fazer, e fazer bem feito. Mesmo sendo mulher, mesmo sendo mãe, mesmo eu sendo jovem, não tão jovem, mas mesmo sendo jovem. Tem tanta coisa que dá para fazer e fazer bem feito, sabe? Então, acho que é isso. No meu caso, a minha motivação maior é meu filho e minha família. E o fato de eu mesmo, do meu brio, querer me ver melhor, assim. Não querer desistir. É isso. É bacana. Eu acho que é uma super motivação, né? Acho que não tem que ter motivação maior do que isso, né? Seu filho, sua família. Acho que no meu caso, né, ainda não cheguei, né, nessa fase. Ainda não tenho filho, nem... Aproveita, dorme bastante. Outra me falam dica isso, de me Dica de falam ouro, isso. pessoal. Durmam enquanto não tem filhos. Mas eu acho que no meu caso é uma busca pelo aprimoramento pessoal. Então, eu gosto muito de aprender. Então, aprender coisas novas e me desafiar constantemente. A gente estava até falando nos bastidores aqui, eu gosto muito dessa competição comigo mesmo. Às vezes nem sempre é uma competição, mas eu tô lá, tipo, não, eu preciso fazer, eu preciso entregar. Então isso me motiva bem. Mas acho que acima de tudo é o aprendizado. Acho que, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, né, pro pessoal que tá perto de mim ali, meus chefes, enfim. Cara, a JTI pra mim é, cara, uma escola. Eu aprendo algo novo todos os dias, enquanto eu trabalho aqui. Então, para mim, isso não existe motivação maior, e não importa o desafio, do que não essa, de ter esse sentimento que eu estou aprendendo algo novo todos os dias. Muito legal. Nossa, que legal. Posso fazer um Pode, comentário aqui, gente? Porque ele trouxe a palavra escola. Não à toa, a nossa consultoria chama Escola de Riscos. E José Pacheco, que é um educador dos melhores, depois também fica a dica para quem quiser pesquisar mais sobre ele, ele fala que as escolas são as pessoas. Que a gente aprende com as pessoas. Sim, com as experiências, E por isso que a gente tem aqui o nosso mantra de, né, aprendendo com o que a gente faz. Exato. E o dia todo a gente está aprendendo com tudo que a gente vive. Eu acho que é muito legal a gente ter, você trouxe, né, a JTI é uma escola. E sim, é uma escola, tá ali. Né, no sentido mais puro da palavra, de ser um ambiente de aprendizado. Com certeza. Que pode levar a gente para a evolução. Basta você estar aberto, sabe, para absorver. Porque todo dia a gente aprende alguma coisa. Exato. É com experiência, é com troca de pessoas, de jeitos de trabalhar diferentes, que às vezes nem sempre o seu é o único, é o melhor, né? Existem diversas formas diferentes de se trabalhar e chegar no mesmo resultado, né? E estar aberto para você aprender isso tudo e saber que não existe só o seu jeito, existem outras oportunidades, outras formas, é muito legal. E vocês trazem muito a questão de estar atento, né? Então, identifiquei que é um ambiente que eu consigo aprender quais são as oportunidades que eu tenho. Então, a questão de aprender com os outros, essa troca aqui é um grande aprendizado. Sim. Né? E aí olhar o crescimento das coisas, quais são as ferramentas que eu tenho em mãos para aprender, o que eu posso fazer. E a motivação em si, que eu acho que é uma coisa que pega para todo mundo, né? A gente sempre espera ser motivado de alguma forma. Mas a motivação tá dentro de cada um de vocês de formas diferentes. Sim, né? sim, claro. Com propósito de vida. E aí, às vezes, a gente tá falando de propósito de vida, principalmente a gente de pessoas e cultura, de RH, de desenvolvimento. As pessoas acham que o nosso propósito é ir lá e abraçar a árvore, né? E, na verdade, o propósito de vida tá dentro de cada um de nós. E como é que ele se transforma em objetivo, né? Vocês conseguiram trazer a motivação e o propósito de vida
para objetivos. Por quê? Porque é assim que a gente realiza, né? Quando a gente olha para tudo, entende as oportunidades e consegue realizar e curtir o processo, né? Isso. Jornada de carreira, né? Não é só a palavra carreira. Sim. É a jornada, a Exato. experiência, o que você carrega, o que você põe na sua mochilinha ali, né? Sim. E quanto mais você carrega a sua mochilinha, ela não fica pesada, né? Sim. Ela te leva para mais longe. Te impulsiona, né? E aí as motivações vão mudando, a vida vai passando. Isso é muito bonito, assim. Sou suspeita de falar, nós somos, né? Mas isso é muito bonito. E faz a gente pensar em algumas coisas. Eu fico mais curiosa ainda, a gente fica mais curiosa ainda. E queria que vocês contassem, assim, dentro dessa jornada, falando de jornada, para chegar onde vocês almejam, seja onde vocês estão, como pessoas, como profissional, ou pensando no futuro, mas principalmente para tudo isso que vocês vivenciaram, né? O que vocês tiveram que aprender de novo, ou até mesmo desaprender dentro desse caminho? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, né? Muito imediatista, muito impulsiva. Aquela coisa de não filtrar direito, sabe? De já querer partir pra ação antes de Quem criar nunca? Quem nunca, né? Exato. E na vida, tá? Não é só na JTI, não, na minha carreira, mas na vida num todo, sabe? O negócio de não, vamos fazer e não pensar direito, qual o melhor caminho, né? Peraí, Gina, respira, vamos lá. De que forma é melhor? Vamos se planejar, vamos se organizar, né? Recebi uma coisa que eu não gostei, um feedback que eu não gostei, de que forma eu vou absorver isso e responder isso, né? Então, né? Isso me gerou alguns, até, não digo problemas porque eu não enxergo como problema, porque isso me ajudou a desenvolver eu enquanto profissional e eu na minha vida também. Mas me gerou alguns desconfortos, acho, no meio do caminho, sabe? Então, eu tive que desaprender, assim, eu tive que tirar um pouco o pé do acelerador, sabe? Não tem problema você querer resolver tudo rápido, né? Mas acho que existem maneiras e existem formas de você fazer isso de forma mais assertiva, mais eficaz. Então, uma coisa que eu tive que desapegar, é essa questão do imediatismo, de ser muito, né? Eu tive que aprender a parar, respirar, observar como eu gostaria que acontecesse comigo, principalmente agora que eu sou gestora, o fato de ter colaboradores, né, que estão no meu guarda-chuva, eu tive que aprender, poxa, como que a Janaína gostaria de receber essa informação, né? Como que eu posso passar isso adiante de forma a ser percebida, né? E talvez se eu fizesse isso, a Janaína lá atrás, né, um pouco, né, sem filtrar nada, talvez eu não passasse a mensagem de forma adequada. Então, acho que essa foi a principal mudança de atitude que eu, Janaína, tive que fazer, assim, para mim. Ainda deve ter sido bem difícil, né? Ainda trabalhando no campo. Que é No tudo campo, no comercial, né? todo mês é mês, todo dia é dia, toda meta é meta. Exato. É isso, gente. Toda visita, Exato. minuto a minuto. Realidade. Trabalhamos com realidade. Não, eu acho que... Trago verdades. Eu acho que do meu lado também tem um ponto muito forte disso, de desaprender a ser tão imediatista, mas mais no sentido da ansiedade mesmo, de... Cara, eu recebi alguma coisa pra fazer. Nossa, eu preciso fazer agora, eu preciso fazer hoje, preciso... Calma, respira, para e pensa. Até porque existem, como você bem disse, talvez existam outros métodos, outras formas de resolver aquele problema de maneira mais inteligente. Exato, melhores que os seus, né? E às vezes a gente tá com os olhos fechados, a gente não enxerga isso, né? Exatamente. Às vezes você fica tão focado em alguma coisa que você não consegue parar pra pensar e olhar o todo. Olhar o todo, né? exato. Então, eu acho que esse foi um principal ponto que eu tive que desaprender, né? Que já era algo meu, mas um foco bastante também em coisas que eu aprendi, né? Aqui na JT. Então, eu tive a sorte, né? De ter gestores fantásticos aqui, Guilherme. Carol. Também, viu? Então... Beijo, gestores. Obrigada. Não, de verdade, gente. Acho que, assim, foi parte intrínseca do meu desenvolvimento. Acho que é muito importante isso, o papel de um gestor, ainda mais, né, você agora como gestor também, você ainda tem esse papel muito mais forte do que eu, que não tenho uma gestão direta. Mas eu acho que o papel do gestor, ele é definitivo, né? Nesse quesito de você poder se desenvolver, poder aprender coisas novas, você poder ter espaço para você conseguir aprender e se desenvolver. Não, e muito legal você tocar nesse ponto, porque eu acabei de participar de um processo do qual eu passei, que eu concorri com outras 11 pessoas e eu consegui passar, e era um processo que eu nem ia participar, eu não ia. E eu queria tocar nesse ponto que você disse sobre ter uma gestão
consciente, bacana, né? Que te impulsiona, que te motiva, que te leva pra frente. Eu lembro que no começo do ano eu tinha tomado um feedback, eu gosto muito de feedback, tá? Então eu vivo pedindo, às vezes pro meu par, eu peço feedback, né? E aí eu lembro que no começo do ano eu tinha pedido um feedback pra uma pessoa que nem trabalhava diretamente comigo, mas sabia do meu trabalho, enfim. E eu tinha tomado um feedback mais negativo, né? Porque eu sabia que essa vaga poderia aparecer, né? Que é uma vaga que eu almejo tem alguns anos. E aí eu tomei um feedback com essa pessoa e falei, e aí, o que você acha, né? Você acha que, né, tô pronta? Você acha que o que eu preciso fazer? Ele falou, Jana, você é legal, tal, mas eu não acho que ainda que você tá pronta, não acho que você deva ir agora. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu internalizei aquilo, né? Falei, não, realmente, pode ser que ele tenha razão, acho que melhor não, né? E aí eu fiquei com aquela angústia, aquele incômodo, aquele desconforto. Falei, meu Deus, mas por quê, né? O que eu preciso melhorar para fazer? Será que eu não vou? Será que eu vou? Porque gera insegurança, viu, pessoal? Toda mudança te dá medo, né? Te dá insegurança. Você não sabe se você vai mudar, porque você tá numa zona de conforto, você tá num ponto seguro, né? E aí, a partir do momento que você precisa mudar, você precisa agir para fazer alguma coisa, isso te gera insegurança. Pode ser que você não acerte, pode ser que você faça uma escolha não tão boa. E aí eu falei, mas não sei. Mas eu vou conversar com o meu gestor direto. Beijo, Murilo. E aí eu falei, Murilo, é o seguinte, eu tô muito feliz com você. E eu realmente estava muito feliz, né, em trabalhar com ele. Mas é uma coisa que eu quero muito. Mas eu não sei se eu tô pronta, eu preciso que você me fale o que você acha. Ele falou assim, para. É normal ter medo, é normal se sentir insegura. Mas você tem isso, você tem esse skill. E, vai, participa do processo. Mesmo que você não passe, não tem problema se você não passar agora. Se você não passar agora, vai servir de experiência para uma próxima. E vai te mostrar o que você precisa melhorar ainda mais para você chegar preparada para uma próxima. Mas você tem isso. Confia em você e vai. Apenas vai. E aí eu fui. E aí eu passei. Então, assim, é muito legal ter essa pessoa, como o Pedro falou, que te impulsiona, que te incentiva e que te mostra, né, de repente, aonde você está errando, porque a gente não é perfeito, né? E dificilmente vai ser um dia, né? Mas você ter consciência, né? Alguém que te traga para a realidade, ter consciência do que você precisa melhorar, de que ponto você precisa acertar para você chegar onde você quer chegar, né? Para você alcançar o objetivo de carreira que seja, que você quer alcançar, é muito legal, muito legal. Nossa, muito legal ouvir isso. E aí eu quero trazer um pouco do lado educacional aqui pra gente. Porque o que vocês estão trazendo é processo de aprendizagem. Sim. Num ciclo de aprendizagem, que, enfim, a gente encontra nos livros todos de educação, a gente sai a gente tem 4 etapas ali, né? Eu saio de uma incompetência inconsciente, que é o que a gente chama da bênção da ignorância. Nem sei que eu não sei. E aí, quando a gente recebe um feedback, que é uma palavra que muitas vezes a gente se assusta e tem medo, é o que leva a gente a se desenvolver. Porque é o momento em que eu tenho uma clareza de que tem alguma coisa ali que eu não sei fazer ainda. Que talvez eu não tenha essa percepção. Exato. Sim. Eu nem sabia que eu não sabia fazer aquilo. Sim. E aí, agora, eu passei a saber. E aí, para eu chegar no próximo... Então, eu entro numa incompetência consciente, que é o sei que eu não sei. Sim. E para eu chegar no próximo estágio, que é sei, que é a competência consciente, que agora estou sabendo fazer, eu preciso de apoio. E é isso que você teve, que vocês estão contando desses gestores. Eles souberam trazer para vocês, olha, você precisa aprender mais essa parte, que você ainda não está bem, mas eu tô aqui junto com você para te ajudar a seguir até o próximo estágio. Exato. E quando você trouxe da incerteza que gera a gente saber que não sabe, é um processo neural no cérebro. Agora eu vou trazer um pouquinho a minha parte neurocoaching aqui para vocês, que eu estudei neuroliderança. O cérebro entra num lugar de defesa, como se a gente estivesse lá na época das cavernas, num processo de luta e fuga. Sim. Então, ele poupa energia para correr e fugir. Então, um feedback, um momento que alguém te coloca num lugar de incerteza, que você fica ansioso, não sei o que eu vou fazer, é igualzinho se você estivesse passando fome ou tendo que correr de um leão. É a mesma produção hormonal e de energia que libera no teu corpo. Então, é muito normal você ficar naquele lugar de, o que eu faço agora? Ferrou, não dá. E nesse processo, o cérebro bloqueia qualquer possibilidade de aprendizado. O famoso buguei. Exato, buga. Recebi um feedback, queria tanto. E agora, queria né? tanto feedback, quando eu recebo, eu bugo. O que eu faço? Eu bugo. E é normal, é bom saber disso, que, nossa, é normal eu receber, porque não é legal receber feedback pra ninguém. Não. Por mais que você peça, você já tá preparada, você já se preparou. Eu Exato. sei que eu vou receber, não vai ser legal, tal. Você sabe lidar com isso, mas o cérebro entra nesse lugar de... E agora? Ele fica em proteção. E aí ele precisa do quê? De apoio
e de mais clareza, mais repertório, mais informação, mais recursos, que foi o que né, os gestores de vocês deram para vocês. Olha, você não sabe fazer isso, mas olha, se você estudar isso aqui, você vai aprender. Quando você decidiu fazer uma faculdade, nossa, né? Poxa, eu sei que eu preciso fazer uma faculdade, então Sim. hoje eu não tô pronta, mas assim que eu tiver faculdade eu vou estar. Vou estar. Né? E aí vocês se põem em processo de aprendizagem. Então eu só consigo me colocar em processo de aprendizagem se eu tiver com o meu cérebro aberto para isso, longe dessa zona do medo. Né? Então é a zona do medo e zona da aproximação do desenvolvimento. Então é muito importante a gente saber disso para a gente criar ambientes saudáveis, ainda mais vocês agora no cargo que vocês ocupam, de criar esse ambiente seguro e saudável para que as pessoas possam, por mais que esteja difícil, né? Não vai ser fácil, mas a gente tá junto, a gente tem apoio aqui para crescer. Se me permite, Carol, só complementar, além de todos esses exemplos que você trouxe e dessa explicação conceitual, tem um outro ponto com relação a receber o feedback que é bem importante. Às vezes a primeira reação que a gente tem, e é natural, tá aí a Carol para nos explicar, é se defender. Ok, eu já sei disso, né? Eu tomei consciência de como é que meu cérebro funciona. Ok, né? O que eu faço com isso? E às vezes o que você precisa fazer naquele momento é acolher. Absorver, acolhe, né? dorme com o assunto, né? Dorme com o assunto, fatia o boi em bifes, tenta entender e procura ajuda. E aí a gente trouxe, né? Vocês trouxeram muito a figura do gestor e o quanto isso é importante. Você poder compartilhar, entender, dividir as suas angústias. E me traz muito uma coisa que a gente vem falando aqui na JTI, que a carreira ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Sim. E além do gestor, assim como a gente aqui, para preparar um podcast, a gente procurou a escola para nos ajudar e nos apoiar conceitualmente também, reconhecer que eu não sei de tudo, né? Reconhecer quem pode me ajudar. Né? E aí, seja na figura do gestor, impulsionando e também olhando... A gente tem ponto cego, né? Sim. Olhando os nossos pontos cegos, mas também as pessoas de confiança. Né? As pessoas que estão perto da gente, que nos conhecem, que a gente pode trocar. E às vezes você tá com um problema, você tá tão fixado naquele problema que você não consegue olhar o todo, né? Isso, claro, serve para tudo e qualquer coisa. Mas falando especificamente de carreira e de pontos de aprendizado, o quão é importante a gente contar com essas pessoas, né? Acolher o feedback, estopar ali, falar, opa, peraí, deixa eu me localizar, deixa o GPS ali rodando, dorme com o assunto e ter com quem contar, né? E parte da gente promover esse ambiente seguro, né? O primeiro passo alguém precisa dar. Que sejamos nós, enquanto protagonistas, vocês que estão escutando como protagonistas, para começar a gerar esse movimento também, né? De ambiente seguro. E assim, não tem problema nenhum, sabe? Você tomar um feedback negativo. Eu acho que o que vale mesmo nisso tudo é o que você vai fazer com isso. De que forma você vai aproveitar, sabe? Exato. É o que a Ju, o que a Ju falou. Dorme com isso, guarda um pouco, respira, raciocina sobre o assunto, pensa sobre isso e pera, de que forma eu vou fazer isso para me impulsionar para frente, para me levar onde eu preciso chegar, sabe? Porque tem gente que às vezes toma um feedback, fica um pouco chateado, enfim, mas não usa aquilo como agente de mudança, não usa aquilo para seguir em frente, sabe? E não, né? Não precisa ser assim. A gente, obviamente, nem tudo na vida vai ser positivo e nem sempre a gente vai tomar os feedbacks que a gente quer. Mas é muito mais válido tomar um feedback de uma coisa do que você não tá fazendo legal ou precisa aprimorar de alguma maneira, mas usar isso como combustível mesmo, para te empurrar para frente, para te levar onde você precisa chegar. E é muito válido, gente. Eu mesma já tomei negativos e usei isso para me impulsionar. Eu acho que é super importante, né? Você aprender a fazer essa reflexão. Né? Isso. Você digerir a informação, refletir sobre e não agir impulsivamente, né? Você ter toda uma reflexão do que foi falado para você, para que aí sim você possa tomar os seus próximos passos e você possa agir de uma maneira melhor, né? Exato. Para frente. Isso também é ser protagonista. Exato. Com certeza. Com certeza. Muito protagonista. Podemos fechar com um recado deles? A gente falou que não ia fazer essa pergunta, mas nós faremos. Qual pergunta? Não, que recado vocês deixariam aí? Do recado. Tá bom. Pra galera. Eu acho que, assim, falando, né, acho que eu até peraí que me fugiu. Assim, falando um pouquinho mais, né, sobre mim, enfim, acho que para quem tá assistindo também e para quem correlata, né, aí com cargo, idade, né, acho que o principal que eu tento, né, fazer na minha vida é não ser ansioso, não ser... Tente controlar a ansiedade, pensar no todo e principalmente fazer esse trabalho de reflexão, né, eu acho que
nem sempre as coisas vão caminhar ou vão andar como a gente quer, como a gente gostaria. Mas é importante ter calma, respirar, pensar qual que é o melhor caminho, qual é a melhor solução. Brinco muito, né? Tipo, tentar enxergar um joguinho de xadrez ali, uns 2, 3 passos na frente, para que você possa, assim, tomar suas decisões e forjar seu caminho da melhor forma possível, né? Show. Eu acho que é bem o que o Pedro falou, sabe? Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você quer ou na hora em que você quer que aconteça, né? Muitas vezes você vai precisar recalcular as rotas e tá tudo bem, né? O que importa dentro disso tudo é você estar aberto para enxergar as oportunidades, para se preparar, enxergar onde você precisa melhorar e estar atento, né? Estar atento porque a oportunidade vem, né? A gente... A todo momento, como foi falado aqui o tempo todo, a gente cresce e aprende a todo momento, desde que a gente esteja aberto a isso, desde que a gente procure se desenvolver, né? E o desenvolvimento, ele não vem só do seu gestor, né? É você se enxergar, é olhar o ponto que você está e o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar ou ser alguém melhor. Então, eu acho que, assim... se eu pudesse dar uma dica, assim, sobre o que fazer, é isso, é estar atento, sabe? Estar atento para dentro de você, de onde você está, onde você quer chegar, e atento no contexto, no geral, das movimentações que estão acontecendo e aonde você precisa estar inserido ou se posicionar para chegar onde você quer chegar. E aí, se eu puder deixar uma dica, tem um filme que é recente, inclusive, saiu na Netflix, que chama Arremessando Alto. É um filme do Adam Sandler. É muito legal, gente. Assistam quem puder, é rápido. Ele é um filme que fala de um jogador de basquete. Ele é muito bom no que ele faz, é uma questão de talento. Ele tem talento, mas ele não consegue ser o melhor. E ele não consegue ser o melhor porque ele não tinha alguém que trabalhasse e desenvolvesse as deficiências, os skills dele. E aí o filme mostra que quando você tem um talento, mas você não desenvolve as suas habilidades, você não chega onde você quer chegar. Exato. E aí ele encontra um treinador, que é o Adam Sandler, e esse cara, ele percebe isso nele e começa a trabalhar os skills dele. E ele treina duro, ele treina pesado. E aí ele abre mão de muita coisa, e muito do que a gente falou aqui. Ele abre mão de muita coisa para conseguir chegar. E ele chega com trabalho duro, com esforço e com aprendizado. Então é muito legal, assistam Arremessando Alto. Eu vou ter que complementar essa fala da Jana, tá? Todo mundo tem talento, todo mundo é talento. Né? O que diferencia as pessoas, e principalmente para quem a gente admira, né? Quando você olha aquela pessoa e fala, nossa, como eu admiro a Carol, porque ela escreveu, porque ela tem o dom. É porque, além dela ter o talento, ela tá pondo esforço. Exato. E aí, não é só talento, é ponto forte. E aí a gente começa a admirar as pessoas pelos pontos fortes que elas apresentam. E ele não vem sozinho, né? Você pode até receber o talento, você tem um talento natural. Né? Talento é aquilo que a gente faz bem, Sim. naturalmente. Mas se você não bota esforço, ele nunca vai ser um ponto forte, né? E a gente só chega nos objetivos de carreira, seja quais forem, né? Cada um tem o seu, não tem uma trilha, a gente já falou sobre isso aqui, mas você só chega lá quando você bota esforço. E no meio do caminho, vai tropeçar? Vai. Com certeza. Vai fazer a escolha errada? Vai. E faz parte, é aprendizado constante. Exato. Né? Muito bom. Adorei isso, adorei toda essa dica. Enfim, eu acho que a gente aprende muito também assistindo um filme. Sim. Como a gente está aprendendo aqui. Eu acho que eu saio super rica de novas informações e novas trocas. E a minha última dica aqui é percebam no dia a dia de vocês com o que vocês estão aprendendo, né? Como é que vocês chegam em casa diferentes depois de um dia novo de trabalho, mesmo que seja um dia igual a todos os outros. Sempre tem alguma coisa nova que aconteceu ali que pode gerar um aprendizado. Às vezes não é todo dia, porque às vezes, né, todo dia a gente cansa, não quer olhar para isso, mas procurem fazer um trabalho ali uma vez por semana, de olhar para trás e fazer esse... A gente chama de refresh, né? Apertar aquela tecla F5. Vamos dar um refresh. Deixa eu ver o que da semana eu posso levar para minha vida de aprendizado, que eu trago daqui e vai me levar mais próximo do meu próximo objetivo. E sabendo que meu objetivo pode mudar, essa é só mais uma carreira da minha vida, posso ter mais várias, quantas eu quiser. E que se eu estiver conectado com o meu propósito do momento, eu chego lá. Ah, com certeza. Bom, a gente está finalizando o nosso podcast, o primeiro videocast, podcast, como você quiser chamar. O importante é que vocês consumam esse material. Acho que posso falar por todos aqui, estamos muito felizes com esse momento. Quero muito agradecer os nossos protagonistas da JTI, Jana e Pedro, que toparam
participar com a gente e contribuir não só com as nossas experiências, né, Carol, mas com a experiência de vocês. Saíram várias dicas, hashtags e agradecimentos nesse podcast. Eu, mais uma vez, quero agradecer a Carol e a escola que toparam esse desafio com a gente. Teremos mais episódios. Sim, teremos. Dei um spoiler. Espero que vocês gostem bastante. Fiquem com a gente ainda no Protagonismo na Prática. E vou deixar com uma frasezinha pra gente terminar e vocês continuarem pensando nisso. Assim como a gente sai daqui com muitas reflexões. O que você tem feito no dia a dia que te tem feito aprender mais? E se você acha que você não tá fazendo, como é que você vira esse jogo? Porque você é o grande protagonista da sua história, da sua carreira. E a gente tá aqui pra falar disso na prática. Obrigada a todos vocês. Obrigado eu pelo convite. A gente que agradece. Perfeito. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.